O Brasil vive um momento turbulento e sem precedentes. Enquanto o povo enfrenta o desemprego, a inflação e impostos cada vez mais altos, o país mergulha em uma sequência de escândalos que parecem não ter fim. O que antes era apenas uma desconfiança, hoje se confirma. Há um verdadeiro roubo do INSS. Um esquema que desvia bilhões dos cofres públicos, enquanto os aposentados e pensionistas esperam meses para receber o que lhe é de direito. É o retrato da corrupção institucionalizada. O governo fecha os olhos e o povo é quem paga a conta. O colapso fiscal já é uma realidade. O governo Lula gasta mais do que o que arrecada, cria ministérios, multiplica cargos e aumenta o endividamento nacional a níveis alarmantes. O tesouro já está sufocado, os estados sem repasse, e o Brasil caminha a passos largos rumo à insolvência. Economistas já alertam, se nada mudar, a conta vai cair no bolso do trabalhador, com mais impostos, corte de benefícios e um país cada vez mais dependente de manobras políticas e de empréstimos internacionais. O que está acontecendo, ministro? De setembro para cá, o governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do Pix. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Mas enquanto a economia desaba, o foco do poder parece ser outro, a perseguição política. A máquina estatal é usada como instrumento de intimidação contra adversários, jornalistas e líderes conservadores. A liberdade de expressão já está sob ameaça, e quem ousa questionar o sistema é tratado como inimigo. O país que deveria ser um exemplo de democracia virou um palco de censura e arbitrariedades. E no meio desse caos inteiro surge uma nova tensão, a briga de Lula contra o Donald Trump. Caçando o visto dos ministros da Suprema Corte, caçando o visto. Os ministros da Primeira Corte não podem mais entrar nos Estados Unidos porque está caçado visto. Gente, isso não é forma de comportamento de um presidente da República, da maior economia do mundo. O presidente brasileiro não poupou críticas ao presidente americano, o que gerou uma resposta dura do lado de Donald Trump e de seus aliados republicanos. A relação entre os dois países, que deveria ser pautada pelo respeito e cooperação, se transforma em um embate ideológico. Enquanto os Estados Unidos olham com desconfiança para os rumos do Brasil, Lula insiste em se aproximar de regimes autoritários e isolados do mundo ocidental. E o resultado disso? O país perde credibilidade, os investidores fogem e a população paga o preço da instabilidade política e econômica. O Brasil precisa acordar. A nação está sendo saqueada por dentro por um governo que troca prioridades, ignora a crise real do povo e prefere travar guerras políticas ao invés de construir soluções. O povo brasileiro merece mais do que escândalos, perseguições e brigas internacionais. Merece justiça, prosperidade e liberdade. É por isso que eu digo direto, não adianta nós ficar reclamando. A solução para o Brasil é as eleições de 2026, mudando tanto o presidente da República como os senadores. Porque parte dessa crise que está acontecendo aqui no Brasil é culpa dos senadores, que são coniventes. Eu não digo todos os senadores, mas principalmente o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que não tem coragem de pautar o impeachment, que é um covarde, fica de joelho diante do Supremo Tribunal Federal, porque enquanto os juízes do Supremo Tribunal Federal, principalmente Alexandre de Moraes, fica perseguindo apenas um lado, que é a direita, os conservadores, a censura toma conta, Polícia Federal, busca e apreensão só do lado da direita. Ninguém vê nada com relação à esquerda. Aí tá escândalos de corrupção um atrás do outro, ninguém vê investigação se aprofundando, a CPMI está sendo cada vez mais censurada e saqueada pelos governistas que estão lá, não querendo trazer nomes importantes para depor. A exemplo disso, o irmão do Lula, que é o vice-presidente de um dos sindicatos que desviaram bilhões dos aposentados. O que fizeram o pessoal do governo, ou seja, os apoiadores do Lula, simplesmente não votaram para trazer ele para prestar esclarecimento.
Com que moral essa turma do PT tem de chamar alguém de golpista? Com que base? Com que provas? Ou o golpista é quem diz que está querendo investigar a roubalheira do INSS, mas vota para blindar todo mundo que tem alguma coisa a dizer com relação a isso? Isso é chamar de golpista? Porque eu vejo as entrevistas dos senhores, as manifestações dos senhores aqui, é o seguinte: temos que investigar, temos que achar os culpados. Mas na hora de votar, e daqui a pouco a gente vai ter o irmão do presidente de vocês, o Frei Chico, que participa de uma entidade que recebeu centenas de milhões de reais de descontos indevidos. Então, como é que esse povo diz que quer fazer justiça pelos aposentados? Como é que eles dizem que estão preocupados com os mais pobres, se no momento de trazer pessoas importantes não querem trazer? Nós temos que se lembrar que lá no início, quando era para assinar essa CPMI, a esquerda, o PT, ninguém quis assinar. Depois que conseguiu avançar, aí eles entraram agora simplesmente para dizer quem vai e quem não vai para a CPMI. Então eu tenho certeza que tem o dedo da esquerda nessa corrupção. Eu tenho certeza que tem o dedo da esquerda no meio dessa roubalheira toda que prejudicou os aposentados e pensionistas. Mas enquanto isso, o Lula tenta tapar o sol com a peneira, criando crise com os Estados Unidos. Todos os países do mundo já saíram para negociar, mas o presidente daqui fica criando resistência. Toda vez que vai falar alguma coisa, sempre é com palavras ameaçadoras contra o presidente dos Estados Unidos. Eu pergunto a você, como é que nós vamos sair dessa tarifa de 50%? Não tem como, porque o presidente daqui, ele faz questão de colocar lenha na fogueira. Ele não quer resolver o problema, ele quer aquecer a crise. Porque se o presidente vê que ele está crescendo apenas 1% só, criticando o Donald Trump, ele vai continuar fazendo isso com o discurso de nós defendemos a nossa soberania. É inacreditável. Eu acho é pouco essas sanções que estão vindo contra os ministros. Eu acho é pouco essas sanções. Não é à toa que o Barroso já está pedindo para sair, já pediu, né? Infelizmente, alguns estão comemorando, eita, ainda bem que o Barroso saiu. Comemorar porque se o Lula vai indicar outro? Era ruim o Barroso lá dentro? Sim. Mas o Barroso saindo, fica uma brecha para o Lula colocar mais um amigo, mais um indicado, mais uma pessoa que vai trabalhar ao seu favor. Essa aqui é a realidade. É o Messias que ele vai indicar, provavelmente. E o Messias é o que de Lula? Se não for o advogado-geral da União, um aliado de Lula. Então é inacreditável. A única maneira de mudar essa questão é as eleições de 2026, mudando o presidente, mas principalmente o Senado Federal. Porque se não mudar parte desses senadores para fortalecer o Senado Federal, a censura vai continuar, a perseguição vai continuar e Alexandre de Moraes vai continuar fazendo o que ele está fazendo com mais intensidade. E o medo de Moraes é esse, um Senado mais forte. Por isso que nós precisamos votar com consciência em candidatos, senadores, principalmente da direita, para que o Brasil volte a uma normalidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.